Estamos de volta com um episódio sobre as canetinhas milagrosas no Planeta ESPM. Para você que acompanhou os blocos anteriores, nós falamos sobre os efeitos dos medicamentos com e sem um acompanhamento médico. E agora a gente vai ouvir o depoimento de pessoas que já usaram esse tipo de medicação. A nova era do combate à obesidade e à diabetes tipo 2 tem ganhado muito destaque nos últimos tempos. Mas será mesmo que as canetinhas milagrosas funcionam para o emagrecimento? Beto é um entre os milhares de brasileiros que encontraram no medicamento uma forma de ajuda. Mesmo assim, é importante lembrar que cada caso é um caso e é sempre necessário fazer um acompanhamento médico e nutricional para auxiliar o paciente durante e após o tratamento. Para mim a medicação foi fantástica, mas tudo isso tem por trás uma médica que me ajudou muito, que estava comigo praticamente no dia a dia, um controle da minha dieta, apoio das pessoas ao meu redor, minha namorada, meus amigos me apoiaram muito, me ajudavam a fazer tudo certinho. Apesar da eficácia do tratamento, o uso dos medicamentos injetáveis desperta questionamentos. Javier Garcia, usuário das canetinhas há 3 anos, reconhece que o remédio facilita o emagrecimento, mas entende que o uso desses medicamentos abre mão de um estilo de vida natural. O negativo é que em si é um caminho mais fácil, né? Então, eu tenho certeza que poderia atingir os mesmos resultados sem medicamento, mas seria de uma forma muito mais, com muito mais dificuldade. Mais do que uma moda, o uso das canetinhas levanta diversos debates, como o acesso ao medicamento, o acompanhamento médico e as possíveis consequências desse processo. A nova era do emagrecimento chegou, mas como toda mudança, pede responsabilidade. Bom, doutora, como a gente acabou de ver, o uso dessas canetinhas ainda gera muitas dúvidas, né? Então, nesse último bloco, a gente vai fazer uma espécie de um joguinho para entender melhor o lado positivo e o lado negativo do uso do medicamento. E ele vai funcionar desse jeito. Eu vou te falar uma frase e você vai me falar se ela é um mito ou se ela é uma verdade. Vamos começar? Bom, primeiro, esses medicamentos, eles são milagrosos e funcionam para todo mundo. É mito ou verdade? Mito, infelizmente. Então, para todo tipo de tratamento da obesidade, a gente vai ter um perfil de pessoa que a gente chama de bom respondedor, que são aquelas pessoas que vão perder peso, vão responder bem à medicação, e também vamos ter os não respondedores, seja para mudança de estilo de vida com dieta e atividade física, seja com medicamento. Bom, e depois que a pessoa atinge o peso ideal dela, ela pode parar o tratamento sem riscos. É mito ou verdade? Infelizmente, também é mito. Então, qual seria o grande risco? A pessoa ter um reganho de peso. E não porque a medicação não funciona ou porque a medicação tem uma recidiva, mas é aquilo que a gente conversou. A obesidade é uma doença crônica. Então, enquanto você está usando o tratamento, está funcionando bem. Uma vez que você suspende, essa supressão do apetite vai retornar. E aí, se a pessoa não estiver muito bem alinhada em dieta, em atividade física, a tendência é que ela reganhe esse peso que ela perdeu. Eles substituem dieta e exercício físico. Mito ou verdade? Outro mito, de jeito nenhum. Então, tem muita gente que pensa assim, agora que eu vou comer menos, eu vou comer um fast food o dia todo e tá ótimo, porque eu ainda vou ter um déficit calórico. Mas, assim, a médio e longo prazo, isso não funciona bem, porque exatamente como a Dulce disse, a pessoa começa a ter algumas deficiências nutricionais, ela começa a perder massa muscular. Então, cria uma espécie de ilusão. Parece que é uma coisa milagrosa, que está funcionando rápido, mas a longo prazo isso não é sustentável. Esses remédios podem causar dependência. Mito ou verdade? Esse também é um mito. Então, a questão do remédio não é causar dependência, mais uma vez, é a questão da própria doença. A obesidade é uma doença recidivante. Cada vez que a gente vai perdendo peso, o nosso corpo vai se adaptando a gastar menos caloria. Então, se a gente suspende a medicação que está controlando o apetite, está fazendo a gente ingerir menos, uma vez que a gente para de ter, né, esse supressor, a gente já está gastando menos caloria e aí a coisa desanda muito. Então, não é que é um efeito de dependência da medicação, é a própria fisiopatologia da obesidade. É seguro comprar e usar sem orientação médica esse tipo de medicamento. Mito ou verdade? Outro mito também. Então, a gente vê que quem faz uso sem acompanhamento acaba tendo mais perda de massa muscular,
tem efeitos adversos que muitas vezes a pessoa não consegue manejar. Então, se tem um profissional te orientando, às vezes você consegue otimizar alguma coisa nutricional, do tipo beber mais água, comer mais fibra. E se não tem, você muitas vezes entra em desespero, você não sabe lidar com aquilo, você não sabe o que é grave, você não sabe o que vai passar sozinho, você não fica respaldado para fazer alguma coisa, sabe? Esses medicamentos foram desenvolvidos originalmente para tratar diabetes. Mito ou verdade? Verdade. Então, essas medicações surgiram para o tratamento do diabetes e aí, ao longo dos estudos, foram vendo que ele tinha um potencial muito bom na perda de peso, além do controle glicêmico. Aí começaram a expandir estudos e viram que, além da questão do emagrecimento, eles também protegem muito de risco cardiovascular, que é risco de ter infarto, risco de ter AVC, risco de mortalidade também. Então, hoje a gente tem essa aprovação para o diabetes, a gente tem aprovação para a perda de peso, né, para o tratamento da obesidade, mas a gente sabe que os benefícios vão muito além disso. Quem tem histórico de obesidade na família deve começar a usar preventivamente. Mito ou verdade? Mais um mito. A gente não tem essa indicação de uso preventivo da medicação. Hoje, o que a gente tem de indicação é pacientes com obesidade, que a gente considera um IMC maior do que 30, ou pacientes com sobrepeso, que é aqueles com IMC maior do que 27 e alguma comorbidade associada. O uso preventivo, a gente não tem indicação, a gente não tem nenhum estudo que respalde isso, mas é claro que pessoas que já têm uma história familiar de obesidade têm que ficar muito mais vigilantes em relação ao peso, então se esforçar muito em relação à mudança de estilo de vida, ter acompanhamento médico, nutricional, então não tem indicação da medicação, mas tem uma indicação muito forte de mudança de estilo de vida. O uso prolongado dessa medicação pode afetar outros órgãos do corpo. É mito ou verdade? Mito. A gente não tem nada que mostre pra gente que o uso prolongado da medicação afete outros órgãos de forma negativa. O que a gente tem é muito pelo contrário. A gente sabe que a medicação reduz a gordura no fígado conforme a pessoa vai emagrecendo, protege o coração. Então, às vezes a gente fica pensando, a gente está acumulando gordura só aqui no subcutâneo, mas tem aquela gordura que a gente não vê, que é a gordura visceral. E a medicação age muito bem para esse tipo de gordura, que é a gordura que aumenta muito o risco cardiovascular. Então, acho que se afeta outros órgãos é muito positivamente. Existem efeitos colaterais que podem comprometer a rotina. É mito ou verdade? Verdade. Então, mais uma vez, essa questão das náuseas, tem muita gente que acaba desistindo de usar a medicação, tem gente que fica muito cansado, muito fadigado, mas são coisas muito fáceis da gente corrigir com orientação nutricional, então ter um aporte calórico adequado, consumir nutrientes, fibras, frutas, o consumo de proteína também, que é super importante. Então, mais uma vez, a importância da nutrição nesse acompanhamento. Os resultados desaparecem se a pessoa parar de usar o medicamento. É mito ou verdade? Esse eu vou dizer que é parcial. Então, vamos pensar, por exemplo, uma doença como a miopia. Enquanto você está usando o óculos, você está enxergando bem. Uma vez que você tira o óculos, você para de enxergar. Você vai falar que a culpa é do óculos? Não. A culpa é da própria doença, da miopia. Então, o tratamento da obesidade funciona da mesma forma. Enquanto você está usando a medicação, ela vai estar funcionando. Uma vez que você pare, ela não vai ter mais esse efeito. E aí cabe a você e a equipe que está te acompanhando ter trabalhado muito bem a intensificação dos outros fatores de mudança de estilo de vida, principalmente a atividade física, que entra como um fator essencial no processo de manutenção a longo prazo dessa perda de peso, para evitar que você reganhe. Bom, doutora, a gente está chegando ao fim do nosso programa e eu queria te agradecer muito por aceitar o nosso convite, pela sua participação, por todas as explicações, agregou muito aqui pra gente e tenho certeza que para quem está assistindo também. E para você que gostou do nosso programa, compartilha com a sua família e seus amigos. Ele está disponível no canal do YouTube da Agência de Jornalismo da ESPM São Paulo. Lá você também pode assistir as outras edições do Planeta. E mais uma vez, muito obrigada pela participação, doutora Nicole, e obrigada a você que acompanhou o programa até aqui. Até a próxima!